de asteroides com TIE Fighters. Reza a lenda que há lá batatas no meio. Mas este asteroide voador é aquele do feiticeiro de Oz, aquele homem de lata? É isso. Já viste o primeiro, caraças? Nós por esta altura já vimos o primeiro, não vale a pena enganar-se. Os Imperial Walkers. Look, I am your A princesa father. Leia que vai deixar de ser princesa. Pois é, agora é rainha. general. General. Promovida ou despromovida, não sei bem como é que será a nível de ranking. Olá amigos, sejam bem-vindos ao segundo podcast dedicado à saga do Star Wars. Quem não ouviu o primeiro, que vá aos nossos arquivos, está lá. Desta vez vamos seguir caminho para esta galáxia distante e enverdar em grande força pelo episódio 5, O Império Contra-Ataca, que para muitos é considerado o melhor filme da saga de Star Wars. Aliás, provavelmente a melhor sequela de sempre. Eventualmente, sim, há quem lhe chame isso. Exatamente. Antes de começarmos esta conversa, vou só dizer aqui, e é importante dizer isto, temos aqui dois convidados brutais. Um dos convidados é um dos técnicos de efeitos especiais que trabalhou na Guerra das Estrelas. Ele chama-se Phil Tippett. Os fanáticos... Vénias. Como? Vénias para ele. Vénias para ele. Certo. Sim. Eu daqui a pouco já o apresento para quem não conhece este nome ou quem este nome não diz nada. É a segunda vez que o temos cá no VHS. A primeira parte já foi feita num outro podcast relativo ao Parque Jurássico. Mas esta voz que ouviram agora a falar connosco chama-se Mário Cunha. Olá, Mário. Olá, tudo bem? Então, como é que vai Mário. isso? Cá estamos aqui no Algarve. No Algarve. Tens o Algarve, olha, nem sabia. É verdade. Então, isso anda umas tormentas aí para baixo agora, pá. Andou, já não. Andaram, agora isto melhorou um pedacinho. Tivemos aqui um verão de São Martinho de fazer inveja. Então quer dizer que tu utilizaste o teu poder da força para melhorar aí a situação, não é? Para elevar as rochas que estavam aí no meio do caminho. Olha, Mário, Sim, tu tens aqui em mãos este projeto que é o Clone TV, não é? Sim, Clone TV. Queres explicar aqui a quem não conhece isso? O que é que Basicamente, a Clone TV é um projeto de divulgação sobre o universo Star Wars, nas suas mais variadas vertentes, ou seja, falamos sobre os filmes, as séries de animação que têm saído dentro do universo de Star Wars, livros, videojogos e, claro, o colecionismo, que é sempre uma vertente muito querida dos fãs de Star Wars. E em relação aqui ao Império Contra-Ataca, vamos começar pelo universo de Star Wars em geral. Qual é o teu filme preferido de Star Wars? O meu filme preferido de Star Wars, de facto, e foi curioso que o convite tenha surgido para este podcast em específico sobre o Império Contra-Ataca, porque eu diria que é de facto este. E porquê este? Eu acho porque, primeiro, como disseram ainda há pouco, é uma sequela excelente e é muito complicado fazer surgir depois de uma nova esperança e fazer algo tão bom como foi este Império Contra-Ataca. E depois, por causa da forma como ele conjuga a ação, a questão moral, é também, na minha opinião, talvez dos três filmes da saga original, o mais profundo deles. E depois tem aquele pá, eu não sei se podemos considerar um spoiler, tendo em conta que Já não, nesta altura já não. tantos anos. A internet já considerou este um twist mainstream. Sim, da revelação. Pronto. Então, aquela cena final em que temos o Darth Vader a anunciar-se como o pai da criança. Pronto. Exatamente. Diz-me uma coisa. Tu lembras da primeira vez que viste o filme? Eu lembro-me da primeira vez que vi E o o que é filme. que tu sentiste não foi ao ver tempo. essa cena específica? Essa cena é curiosa, porque como estava ainda há pouco a dizer, este já não é spoiler para ninguém, então quando eu vi o filme já sabia sobre a paternidade do Luke. Mas espera lá, desculpa lá, que idade é que tu tens? Eu tenho 29 anos. Então, mas tu viste o filme quando? Eu já tinha mais de 20, deve ter sido por aí há uns 5 anos talvez. Tornaste-te fã já. Foi tardio. Tornaste um fã acérrimo, já eras um homem feito, de barba rija. O que é que onde é que Star Wars existia na tua vida antes de veres os filmes? Eram uns filmes que passavam de vez em quando ao sábado à tarde, nas férias, assim para o chato. Nunca me tinha dado ao trabalho de os ver completamente. Até que um dia experimentaste e nunca mais voltaste. Foi um pouco por desafio da minha namorada na altura. Espera lá! A A tua namorada! namorada é que te incentivou. Opa, Isto está tudo ao contrário! tens-me dizer quem é a tua namorada. Pá, tens-me apresentar a tua namorada. É O que é que impressionante. queres, Paulo? O que é que queres dizer? Pá, é que eu já tentei, a minha mulher, eu já tentei por várias vezes incentivá-la a ver
ela não quer sequer ouvir falar nisso. Nem sequer, pá, esquece, é para esquecer. Pá. Portanto, pá, foi um pouco ao contrário, foi um pouco assim ao desafio. Devíamos ver os filmes, dizem que são tão bons, devíamos ver os filmes. Então pronto, vamos lá ver os filmes. E enquanto tu ficavas grudado ao ecrã, ela que adormecia ou acompanhou? Não, ela acompanhou também os filmes e ainda hoje acompanha-me. Ela é, aliás, parte também da Clone TV. Pronto, tinha que ser. É ela que está por trás da câmara, imagino. Agora ia dizer por trás, à frente, mas não quero falar mas sim. Ok, pronto, é como cada um faz aquilo que gosta mais. Certo? Sim. Ok, deixa-me ler, tenho aqui umas anotações que nos vão remeter para a posição em que estávamos quando o episódio 4 estreou, não é? Quando o mundo conheceu finalmente Star Wars. Neste caso é o 5. Sim. No 4. Portanto, Star Wars, Uma Nova Esperança, tinha sido só e apenas o filme mais lucrativo de sempre e o inevitável estava agora prestes a acontecer. Restava só saber como. E Jorge Lucas, o nosso compincha que quase tinha um esgotamento durante a rodagem do primeiro filme, tinha agora a faca e o queijo na mão e $1 gazilhão na conta. Pois. Mas isso não impediu que ele tivesse que ceder a cadeira da realização para poder continuar o trabalho de produção. Exatamente. Porque ele passou de um cineasta independente para um mega produtor, não é? Num homem só. É verdade. Podia agora fazer o filme que bem entendia, com mundos e fundos para financiar de uma forma independente. $27 milhões foi o orçamento que Império Contra-Ataca teve, o dobro do primeiro filme, e começou a ser rodado em 1979 na Noruega. E vocês conseguem imaginar o que é que eles foram fazer para a Noruega? Não? Era a cena da neve com os Imperial Walkers, pá. Exatamente. Tinha permitido, por causa da questão do orçamento, que ainda assim penso que houve problemas com o cumprimento daquilo que estava orçamentado. Acho que eles ultrapassaram o orçamento e o período inicial previsto para as filmagens. Mas criou também ali alguma tensão. Depois de ver o production value que está na tela, é fácil perceber isso, que eles tenham ultrapassado o orçamento. Eu consigo perceber isso melhor num filme destes, que, cada cena que está no ecrã, é um cenário novo, não é? Completamente, é tudo muito mais polido. É tudo muito mais polido, ao contrário do primeiro filme. Do que outros filmes, que nós não percebemos onde é que o dinheiro foi gasto, porque não vemos no ecrã... Onde é que está, não é? Sim, onde é que isso transparece. Por isso este filme aliás, qualquer um dos Star Wars são filmes que aquilo que deram de receita, acho que justificaria à vontade 20 ou 30% de derrapagem no orçamento. Isso era facilmente depois readquirido. Não é? E atenção que agora eles já não tinham que dar provas a ninguém, já toda a gente sabia que este filme... E ainda por cima, eles sabiam que este filme também tinha que ser um sucesso, porque é um filme sem um fim. Sim, em aberto. É um filme que acaba em aberto, não é? Isso para mim é um anticlimax. Eu, apesar de adorar o fim para mim é um pouco estranho, porque soa a coito interrompido completamente, porque nós estamos ali, que isto agora é que vai começar aqui a desembrulhar-se tudo, e depois de repente, não. Em todas as trilogias, o segundo filme é sempre aquele em que está tudo no ar. Está ali, ficou entalado o filme. Isso nota-se principalmente, por exemplo, o primeiro filme, o episódio, o quarto, Uma Nova Esperança, ele ainda não sabia se ia conseguir, ainda não sabia que aquilo ia ser um sucesso, que acabou por ser, e então o filme acaba por ser um pouco independente em si próprio, ou seja, tem ali um princípio, meio e fim. Sim, certo. É uma história quando este sai, já sabia que íamos ter uma trilogia, ou seja, este já sai como parte de algo maior, e daí essa questão de acabar com muito mas tu, Mário, em suspenso. Tu és um privilegiado, porque tu já tinhas acesso a todos os filmes quando tu decidiste, quando tu te propôste a ver os filmes. Também agora, tu, caraça. Exatamente, nós. Também nós. Agora a questão é, imaginem a malta em 1980 ter que esperar 3 anos para ver a conclusão daquela história. Então, vocês estão a imaginar? Em 3 anos, pois, exato. Vocês estão a imaginar? Eu estava aqui a comparar a malta a sair agora como é que será, pronto, se calhar a partir de dezembro de 2015, depois fazer a expectativa dos próximos. Nós somos uns privilegiados, porque nós tivemos a papinha toda feita. Imagina a malta a sair lá dos cineteatros e com uma lâmina de barbear para cortar os pulsos. Isso a mim não me afeta. Eu gosto de sair. Eu acho que essa não era a melhor das possibilidades, não é que nunca iam saber como é que o filme acabava. Pois claro. Não, mas para cortar. Eu gosto. Não era por não terem gostado, era de impaciência. Eu gosto da sensação de saber que a viagem ainda vai a meio. Gosto. Dá-me prazer acabar um filme e ficar a pensar, caraças,
Agora no próximo é que vai ser. A menos que tenhas uma doença terminal. Como aconteceu ao nosso amigo, não é? Que já faleceu, ao Daniel, Deus o tenha. Ao Deus o Daniel, tenha. exatamente. Mas que o JJ e a equipa da Disney, de produção da Disney, concederam-lhe o desejo, não é? Dele poder ver o episódio 8. Sim. Ainda que numa versão... Sim, ainda não finalizada. Exatamente. Sim, Mas, sim, eu acho que toda esta equipa do episódio 7 tem trilhado o percurso certo, epá, tem feito tudo bem e tem... Epá, Calma, tu ainda não viste o filme. sim, eu estou a dizer até agora. Epá, pois. mas é Mas assim, é curioso vermos que agora este filme também já está a ser feito por uma geração que eram eles próprios fãs. Pronto, o episódio, todos os outros, a trilogia original foi feita por pessoas que provavelmente gostavam dos filmes. As prequelas depois voltaram a ter muito da mão do George Lucas, mas esta trilogia agora, pelo menos este filme, está a ser feito por uma pessoa que se diz um grande fã de Star Wars e certamente terá outro impacto, não é? Terá outra forma de contar as coisas, não é? lidar com as coisas. O George Lucas prostituiu e extorquiu os fãs com as edições especiais para ir buscar dinheiro para injetar na produção da primeira trilogia. Cagou completamente nos fãs. Achas que ele fez de propósito? Ele fez os filmes que ele queria fazer, ponto final, não teve em conta... não Então, mas houve espera abertura lá, para mais espera nada. lá. Achas que quando ele fez a trilogia original não estava a fazer os filmes que queria? Foi sempre a cena dele? Pá, está bem, mas eu acho que ele fez a jogada certa ao ter cedido a cadeira da realização a outros realizadores e ter ficado nos bastidores a controlar, mas que desse alguém que viesse com uma nova visão e que desse um novo fôlego a cada episódio. Que eu acho que foi isso que faltou nos episódios 1, 2 e 3. Eu não quero estar aqui a falar já na nova trilogia, porque nós vamos ter um podcast para isso. Mas tu estás a dizer isso, tu achas que o problema da nova trilogia está na realização? E não só. O argumento. Eu acho que, exatamente, eu acho que os grandes problemas da nova trilogia são essencialmente o argumento e o departamento técnico que vive dependente de efeitos visuais. É só isso. São esses, para mim é o coração do problema. Mas eu acho que a primeira trilogia... E isso podia acontecer com outros realizadores. A primeira trilogia, episódios 1, 2 e 3, para não confundir, está carregada de clichês para colunarem coisas similares, técnicas, dos episódios 4, 5 e 6. Então, aqui, agora relativamente à história, nós temos, depois da destruição da Estrela da Morte no episódio 4, e depois também o Império contra-ataca e destrói a base rebelde, em que temos lá então a cena dos Imperial Walkers, temos a Que é cena... das sequências mais memoráveis do filme. Exatamente, e temos a cena dos tontons, aqueles tipo lamas ou camelos que andam lá com as no- pernas. sim. Já foi entretanto explorado se dava para sobreviver dentro de um anão durante uma noite. A sério? Conta lá essa história. Mas já fizeram um teste? Mythbusters. Os Mythbusters. Mas como é? Eles fizeram o quê? Fizeram com o quê? Com uma alpaca? Não, acho que eles acho que foram buscar animais que já estivessem. Mortos. Não me lembro ao certo, mas acho que quase certeza que procurando descobre-se que eles já procuraram esclarecer esse mito. Aliás, eles têm 1 ou 2 episódios especiais Star para Wars. tentar esclarecer mitos dos filmes de Star Wars. Foram provavelmente ao matador municipal. Mas afinal é mito ou é real? Eu acho que, se bem me recordo, seria muito difícil, tendo em conta aquelas temperaturas, sobreviver toda uma noite dentro de um animal. de um tontone. Eu por acaso... Mas eles esquecem-se que os tontones têm um sangue mais quente do que o habitual. Exatamente. Pois, estamos a falar de aliens, não é? Não se regem necessariamente pela Exatamente. biologia terrestre que nós conhecemos. O realizador John Landis, que é amigo do George Lucas, chegou-lhe a dizer que ele tinha prejudicado os seus próprios filmes, ao que o George Lucas lhe disse por fazer... Cala-te que os filmes são meus. Exatamente. Foi tipo isso. Foi tipo isso. Os filmes são meus, eu faço aquilo que eu quiser, ponto final. Mas, curiosamente, eu acho que o Império Contra-Ataca até não foi dos filmes que mais... não é dos que sofreu mais, é verdade. Não é. Com as transformações para as reedições. E até acho que beneficia aqui de uma cena, isto que eu estou-me quase a contradizer, mas há aqui uma cena, que é a cena em que o Luke está colado de cabeça para baixo lá na gruta com aquele abominável Homem das Neves. Sim. Que na versão original, está muito Muppet. É um braço... Nota-se que é alguém dentro de um fato e está muito Muppet. E
na nova cena é todo um monstro recriado digitalmente. Sim. E que eu acho que está mais verosímil, está mais credível essa cena. Eu acho que há uma alteração neste filme que eu gosto. Que é o grito que o Luke manda depois de cair lá na Cidade das Nuvens, depois de lutar com o Vader. Sim. Ele cai e manda um grito ridículo, assim, um grito muito descabido. Muito mariquinhas. É, assim, muito... É maricas, é esquisito. Estava com prisão e de ventre. os gajos taparam esse grito. Epá, assim, está fixe. Ainda bem que fizeram E isso. abriram os corredores para se ver as nuvens e não sei o quê. Pois, Eles mas queriam é dar uma antes. ideia da cidade das nuvens ser uma cidade maior e dar-lhe outro ambiente, e Sim. fizeram muitas das cenas que se passavam, que era indoor, passaram quase a ser, não é um outdoor, mas com muitas, Há muitas uma perspectivas sequência- do cenário lá fora. Há uma Do sequência cenário que não é eles- realmente cenário. Na versão original iam a correr por um corredor e agora na nova edição é tipo uma varanda. Uma varanda, Uma sim, varanda. sim. Tu viste É a versão teatral e depois viste as edições especiais? Não, eu quando vi, já vi logo as edições especiais, porque não se arranjava nada. E mesmo assim tornaste fã, incrível. Mesmo assim tornei-me fã. Mas já Mas- viste, mas- já viste as versões teatrais? Já vi através da internet algumas das cenas alteradas. Ainda é cada vez mais complicado Epá, ter acesso às versões. Às versões Tu chamas-te a ti puras, por próprio assim dizer, como que saíram fã nos Star cinemas. Wars? Mas eu compreendo o Mário. Depois de tu veres as edições especiais sem nunca teres visto as outras, não há assim nenhum motivo forte que te leve a ver as originais. Porque és que tu conheces, percebe? Tu é que tens um lado afetivo, não é Epá. ele. Tu é que tens um lado afetivo por essa versão. Mas, por exemplo, eu reparo numa cena que é uma alteração que já foi mais recente, que foi que não é neste filme, para o Blu-ray, é para o Blu-ray. no episódio 6, que é aquele no do Darth Vader. Sim. Quando está a ver o Luke a sofrer com o Force Lightning do Palpatine. Sim. E Eles esse- acrescentaram um isso no. só foi introduzido no Blu-ray. Ou seja, quando eu vi a primeira vez, não tinha esse no, essa Deve exclamação. ter sido inspirado isso surgiu depois. No episódio No Revenge of the Sith. Sim. Quando o gajo está lá, Há parece... Frankenstein, não é? Exatamente, parece o Frankenstein, tipo, não! O Frankenstein a acordar na maca. É Opa, tão terrível essa muito cena. mal, pá, muito mal. No episódio 4, não sei se na altura referiram, mas a introdução do Boba Fett, que originalmente a primeira aparição dele será no episódio 5. Sim. Mas eles depois introduziram-no digitalmente no episódio 4, numa daquelas cenas que ele aparece junto a Millennium Falcon, também com Com o Jabba da Hutt. o Jabba da Hutt. Sim. Mentira! O Boba Fett, originalmente, não aparece... No cómic, naquela banda desenhada do especial Do especial de Natal, exatamente. Que para quem não sabe, nós temos um podcast também dedicado ao Holiday Special. Procurem no nosso arquivo, que também falamos lá nessa obra-prima de Essa desgraça. esse George filme não Lucas- canon que o Jorge Lucas tem hoje vergonha de Exatamente. que tenha existido. Que para quem não sabe, foi um especial passado nas férias de Natal. Mas eu imagino que tenha em televisão. rendido muito dinheiro. Não sei, Acho que lá é pronto. o Thanksgiving. Acho que lá a gente é que aqui associa o Natal, mas já estará sido mais pela altura do Thanksgiving lá. Foi. É provável. És capaz de ter razão. Pronto, sim, se calhar é capaz de ter sido isso, sim. Então, aquilo, acho que foi um especial de 1 hora com os atores. Reparem o que é uma espécie de telefilme, quase com um aspecto de telenovela para putos, com os atores todos do filme original. Mas, é um terrível acidente de Se percurso. tiverem curiosidade, vejam um podcast dedicado a isso. A questão que eu sim, coloco é, se ouçam o nosso amanhã eles podcast. fizessem uma edição disso em DVD ou Blu-ray, será que não vendia? Sim. Eu não sei. Eu depois de ter visto não comprava. Hoje se calhar já não. Hoje se calhar já não venderia porque a nossa realidade é outra. Mas eu lembro-me deles terem lançado em DVD os Ewoks, por exemplo. Sim. Os dois filmes A Caravana dos da Ewoks. Coragem e a Conquista de sim, Endor. sim. Enfim, existia um mercado à procura desses filmes à mesma. Eu compro- Também chegou a haver compraria esses filmes. uma animação só com Ewoks. Sim, também há uma série de animação só com os animação Ewoks. dos Ewoks, sim. E com os droids, com o Também Tribune. há. Olha, deve ter Chamava-se sido. Prism Droids, penso eu. Eu agora não sei exatamente em que ano é que saiu, mas deve ter sido por volta desta altura do Império Contra-Ataca ou depois, não sei. E estamos aqui a esquecer-nos agora de um momento muito importante. Qual? Que é, depois da base dos rebeldes ter sido destruída, Luke vai à procura de guidance, de orientação. Sim. E vai ter com quem? Com uma personagem que vai ser fulcral para toda a saga, que é Yoda. Yoda Aparece que a meio da saga. que é um bonequito muito verde. Que Sim. O Mestre Yoda parece foi um também duende. responsável pela ordem dos filmes.
Por isso é que nós começamos com o 4, 5 e o 6 e depois é que tivemos o 1, 2 e o 3. Pois, sim. Sim, pá, mas tu tens que ver que... Era só uma piada, porque ele diz as coisas ao contrário. Sim, exatamente. Ok. E tu tens... Clever joke! You said! Qualquer coisa assim. E o Luke, quando encontra aquele marreta lá numa casa que parece um cogumelo, não imagina que aquilo é o mestre Jedi que vai iluminar eu acho que nem todo o seu caminho, não é? Nem a própria equipa deve ter achado que era uma boa ideia usar uma espécie de sapo-cocas mirrado, sim, envelhecido, para transmitir tudo aquilo que era a sabedoria, não é? A tradição Jedi, a cultura Jedi que estaria ali embebida numa criatura só, sim. que na verdade era um gajo com a mão enfiada no cu do gajo. O Frank Oz. O Frank Oz, que também lhe dava a voz. Exatamente. Epá, eu acho que foi uma E jogada de risco. Também dava a voz ao Cocas. Também dava, pronto. Foi uma jogada de risco. Sim, ganhou o carinho do público. Ganhou o carinho do público. Eu não sei como é que os adultos da altura encararam a cena. Mas eu como vi aquilo e era muito novo, para mim... Está-se bem. Está-se bem. Eu era puto, eu era puto e aquilo... E aceitámos. Exatamente. Até porque nos anos 80 os filmes de sci-fi eram prolíferos em monstros que eram Muppets e por aí fora. Por isso nós já desculpávamos isso à partida. Eu acho que ajuda muito ao facto do ambiente, como é que se chama o planeta do gajo? Agora não me lembro do... Dagobah, exatamente. Ajuda muito o facto daquele cenário estar muito bem recriado, não é? E é real, aquele pântano escuro com bicharocos e com aquelas árvores no meio da água. Ajudou ao facto de nós acreditarmos que aquela criaturazinha podia realmente viver ali. Aí já há uma pequena premissa daquilo que vai ser a tal cena da revelação, que é quando o Luke está a sonhar, em que encontra o Vader e luta contra ele próprio e que mata-o com o lightsaber e depois a máscara explode e é a cara do Luke Skywalker. Por acaso encontrei recentemente uma das figuras da Black Series à venda com essa cena. Pode ser considerada uma premonição, mas aquilo metaforicamente é dizer ao Luke que tu tens que destruir os teus próprios demónios ou tens que de alguma forma entrar em paz contigo próprio, porque se tu vais à procura de porrada, eu acho que tu é que vais acabar por sofrer. sofrer. Depois da relação fez sentido, aquela cena fez um bocadinho mais sentido. Sim. Por acaso não sei qual seria o apontamento que se queria dar quando se pensou nessa... Mas é a única sequência de sonho, entre aspas, de toda não é? De toda a saga, é a única sequência que se está a passar na cabeça dos personagens, não é? Tenho essa sensação. É provável. Chegámos aqui a sensivelmente a meio do podcast e está na hora de introduzirmos então o nosso convidado. Ele é uma lenda viva dos efeitos especiais, como já tínhamos dito no início. Chama-se Phil Tippett e é supervisor e produtor especializado em design e animação de criaturas de personagens. Vive na Califórnia e foi, a partir de lá, no seu estúdio... No seu ninho. No seu anfiteatro pessoal. Que falou comigo e com a Carla Rodrigues. Ela estava comigo quando nós fizemos esta entrevista. Parte desta entrevista já está online desde há uns meses. Pensei que era parte da Carla Rodrigues. Pieces... É que ela fez o Pieces connosco. Sim, fez o podcast do... Era uma private joke. Boa referência. Com a Carla Rodrigues. Miligritis tiene la noche. Estava eu então a dizer que parte desta entrevista aconteceu quando... Já está publicada, aliás, quando fizemos o podcast do Jurassic Park, porque Phil Tippett colaborou lá como Dinosaur Supervisor. E é engraçado que há aqui uma outra... o Irving Kershner, que realizou o episódio 5, também realizou o Robocop 2... Que também levou os efeitos especiais. Para o qual o Phil Tippett também fez os efeitos. Foi aí a cunha, não é? O gajo foi fazer efeitos especiais para o Robocop por cunha do Kershner. Talvez. Um dos seus primeiros trabalhos foi precisamente em Star Wars, neste filme que nós estamos agora a falar, como animador de criaturas Ai não, mentira. O primeiro trabalho dele foi no primeiro filme, como animador daquelas criaturas, daquele pseudo-xadrez que nós vemos no Millennium Falcon. Não sei se estão recordados. Sim, que era um tipo holograma. Sim, o exatamente. Mas o trabalho de Phil só viria a merecer o devido destaque em grande escala no Império Contra-Ataca, onde, entre outras coisas, passou dias e dias no penoso processo de mover frame a frame as miniaturas dos Imperial Walkers que vemos caminhar nas planícies geladas de Hoth, o primeiro planeta do filme. É engraçado ser gelado num planeta gelado e chamar-se Hoth.
Off? Odd, Está quente, não é? Pois, se calhar era o Lucas a fazer um pireta a todos nós. É gelada, então também lá o nome que sugere quente. Senhoras e senhores, não se assustem com a barba, que ele não é o Pai Natal, é sim o grande Phil Tippett de regresso ao VHS. Let's go to the Star Wars universe. Probably the biggest stop-motion sequence in Star Wars. It's the Imperial Walkers in the snowy planet of Hoth. Right. Why did you go with stop motion instead of other technique like puppetry or cables or whatever? Well, initially when George was framing the big battle scene in the snow with Johnston, they were considering doing with like big wheeled vehicles and shooting at high speed. But I think Dennis Muren and Joe Johnston kind of convinced him to go with this design that Joe Johnson had come up with. It was a big lumbering dinosaur thing, and George just liked it. He thought it looked terrific. And there, at that point in time, there were not many viable techniques for creating a way to get those particular characters moving other than stop motion. Because they actually, as minimal as their activity was, they still had to act and have a sense of weight and project their evil intent. I imagine this kind of process has a lot of things you only notice midway, like a leg who should move differently or a set element that shouldn't be there. You really have to be a patient guy to endure this, right? Well, you hopefully, and we did have a great deal of pre-production time on the show. So we did a lot of referencing. I studied a lot of Edward Muybridge pictures of elephants. We actually went out and went to a animal park and did our own Edward Muybridge versions of shooting elephants for reference, and that was the jumping off point. But it became very clear early on that the elephant's only like 10 feet high, so he has a specific weight and mass, and these walkers are all made out of metal and maybe like 100 feet high. And so it just required trying to define a kind of a pantomime that fit their character. How many times you or your colleagues touched accidentally with a shoulder somewhere, ruining everything? How many times did that happen? We never ruined anything ever. Okay, perfect. No, actually, it was, in doing stop motion, there's a significant amount of planning that's going on, and it takes a very, very long time to execute. An entire day would be taken to shoot a shot once you've actually got the sets built and lit. That might take a week or two. So there's huge investment, and there's a lot of pressure to move on to the next setup. So you put all your eggs in the one basket, and ideally nail it with the first performance, which is going to be the strongest. And so we usually got everything in one take. Oh, perfect. In fact, sometimes I had to argue with George over some shots that he thought were totally fine, and I was like, yeah, no, I can do better. Let me do another take. And he'd go, no, it's fine. And I go oh, please. Okay, you can do one more take, but that's going to be it. Okay. Very different today. Well, yes, I think. In New Hope, you did some alien heads for the cantina scene. Which ones were your favorites? Oh, we made so many of them. That was just kind of a crash course in monster making. George was not completely happy with the material that he had shot over in England, and I think Stuart Freeborn, the makeup artist there, became ill, and a lot of that stuff George was kind of unhappy with because it kind of looked very Beatrix Potter. There were like rat people and alligator people, and he wanted to have some aliens in the movie, more classic sci-fi aliens. So he hired cartoonist Ron Cobb to come up with some ideas, and me to come up with some ideas, and then George hired Rick Baker to kind of lead a team of, there were like 4 of us out of work stop motion animators.
and we spent about 6 weeks putting together a shop and making maybe like 20 or 25 different kinds of characters for George to shoot these little insert shots up. So he knew editorially what he needed to flesh out his scene. And so we built all these masks and suits and went to a little insert stage on La Brea Avenue, and George directed and Carol Ballard shot it, and they were just little cubicles, not much bigger than the room that I'm in right now. And there were like maybe 4 or 5 sets, and we would put on the costumes, and George would direct us, and we would shoot that stuff, and then take the masks off and get new costumes and new masks on, and then move to another set and shoot that. So we shot for a couple of days. You were one of the aliens, right? You performed one of them. We were a bunch of them. Yeah, we would just, we put one mask on and shoot and take it off. Which one was you? Many of were a lot, right? I was the lead in the band. And okay. Yes. I was a Cyclops creature that turns around, and there's 2 big bubble-headed green guys that I was one. There were so many. We just back and forth. Maybe half a dozen. Okay. Carla, any questions about Star Wars? Yeah, let's see. I'd like to know what was your favorite scene to do. Like, which one do you think came out better in the final product, in the final movie? For which movie? For any of the Star Wars movie you worked on, what's your favorite scene? The one you think really worked best? Oh, there are a couple of them, throughout the thing. I mean, I think, one thing that, I was fond of being involved with was when we were doing the masks, George would come by our shop once a week to check our progress and saw that I had some stop motion puppets, on the shelf there. And that gave him the idea for doing the chess scene as a stop motion characters. And I think that experience worked out pretty well. So when they started thinking about how to do the Imperial Snow Walkers and the Tauntauns and all that stuff, George felt pretty comfortable with engaging us. But in terms of it's usually like the big set pieces or the real fun stuff. Some of the characters like the Tauntaun is kind of a throwaway character. It's just like a horse. It doesn't do very much. It functions to take the actors where they need to go, but it's not really that important in the context of the script. But like a big, the big Walker snow battle was, a fun thing to, figure out and choreograph. And then in Return of the Jedi, the Rancor Pit creature was a big deal. That was fun to figure out. It was done totally differently as a high-speed live action puppet. Yeah, the snow battle is amazing, really. And I'll look for you next time I see the cantina scene. Juntamente com o Lucas, quem entra na equação é o Lawrence Kasdan e o Leigh Brackett, que fazem o argumento e constroem aqui uma das melhores sequelas de sempre. O Lawrence Kasdan mantém-se ainda hoje na esfera Star Wars. Ele é o co-argumentista do episódio 7 agora. É quase como ir beber à fonte, porque o Lawrence Kasdan para além de um grande realizador, ele é um excelente argumentista e ele é o responsável por muitas dos cruzamentos de interpessoais, de vidas cruzadas quase novelesca que acontece aqui. Temos a introdução então da Cloud City, que nos apresenta alguns personagens que vão ser chaves também para toda a saga, como é o caso do Lando Calrissian. Ainda não falámos no primeiro afro-americano. Lando Calrissian, não é? Que parece é um scoundrel, com pincha do Han Solo, mas que tem ali umas reservas uns em relação a outros, porque eles sabem que um e outro são cabrões, não é? Portanto, eles sabem com quem é que estão a lidar, pronto. Mas ele acaba depois por se revelar. E nós próprios, neste Império Contra-Ataca, não temos a certeza se ele é bom, se ele é mau, não é? Porque... Não, eu acho que ele... Isso agora és tu que sabes, caraças. Tu sabes que ele depois é bom, não é? Não, mas ele desde o início que apregou é pá...
eu tive que fazer um compromisso com estes gajos, senão eles davam cabo disto tudo. Isso, sim, E eu não podia. Epá, Sim, não tinha ele faz aquilo, alternativa. daí a questão que eu Não também tinha falava alternativa. na E mesmo introdução não tendo da questão da alternativa- moralidade um pouco dúbia, que ele diz faz aquilo para salvar toda a cidade. Ou seja, Exatamente. Epá, compreendo. há ali aquela questão do sacrifício das pessoas com que ele até teria alguma ligação, ou seja, o Han Solo e os amigos, mas está ali toda um sistema e uma cidade primeiro, não é? Exatamente, mas é aquilo mesmo assim, nas costas do Império, ele tenta ajudar os amigos. Sim. Sim, Acaba os de ter gajos, ali pelo um... menos. E sim, e depois Dá consciência. vai no Millennium Falcon recolher depois o Luke lá aquele depósito de lixo, sei lá o que é aquilo. Temos aqui o sacrifício do Han Solo, que é carbonizado. Exato, carbonizado. Não é kryptonita, é carbonite, não é? Carbonite. É uma coisa assim. Sim. I love you, I know. Fala essa. Foi introduzida pelo próprio Harrison Ford. Exato, foi uma fala improvisada. Sugeriu essa linha para concluir ele o já I tem Love muita You. experiência nisso, porque ele depois no Indiana Jones também fartou-se lá a inserir de improvisar cenas. Mas reza a lenda, e ele próprio já o deu a entender, até numa entrevista recente que deu no Late Night Show na América, que ele tinha pedido ao George Lucas para basicamente para o Han Solo morrer naquele filme e não havia a certeza do seu regresso. Vendo os filmes e conhecendo-os, para mim não faria sentido, mas eu imagino que se ele tivesse desaparecido, pronto, ok, poderia fazer ali falta, mas os filmes continuariam. Mas que o gajo faz uma tremenda falta, faz, pá. Ele tem um carisma, ele tem um carisma. A verdade é que os bons não perdem ninguém. Ele tem um carisma superior ao Luke. Mas não há perdas. Os bons safam-se sempre, percebes? Sim. E mesmo podia haver uma vítima para trás. Mas aqui nós, no primeiro filme, no episódio 4, temos o Império a ter uma grande baixa, que é a Estrela da Morte. A Estrela da Morte que explode. Aqui, aliás, este é o único filme da saga onde não morre nenhuma das personagens principais. Pois é. Sim, o Obi-Wan transforma-se em vento. Pronto, ok. Não, aliás, nem de bons nem maus, não morre ninguém. Quer dizer, morrem muitos Stormtroopers no meio da neve. Sim, não é? Sim, esses são dispensáveis. E os Tom-Tom, morre um Tom-Tom, coitadinho. Que é da marca do GPS, não é? Sim, agora. Yeah. O Han Solo fica preso, não é? O C-3PO... Ficam todos na merda. O C-3PO é isso. fica atrocidade. O Chewbacca tem que andar com ele às cavalitas, não é? O Luke fica sem mamão. Tudo pode acontecer. Descobre que o seu maior inimigo, afinal, é o seu pai. É um está caos. Tudo no ar. Está tudo no ar. Não é? All bets are off. Não é? Sim. É um bocado isso. É essas situações que dão mais gozo de ver no cinema. Porque sabes que eles, de uma maneira ou de outra, se vão safar, não é? Mas é quando estão entalados, não é? Quando estão com o cu apertado, é que as emoções ficam mais ao rubro, não é? Apesar de a sequência final do episódio 4 de ter aquela luta entre os X-Wings e os TIE Fighters, vocês estão a ver aquela cena do campo de asteroides em que os TIE Fighters vão à procura do Millennium Falcon. Da Millennium Falcon. Exatamente. E depois os gajos aterram no asteroide e afinal o asteroide está... Não é um asteroide. Sim. É um asteroide, só que veio com uma larva atrás. Uma minhoca gigante. Tem surpresa. Mas a cena está tão fixe. E a música do John Williams nessa perseguição dos asteroides é fantástica. Eu vou pedir aqui ao Daniel. O Daniel faz um sound effects com a sua própria boca, que é o som dos TIE Fighters, que eu acho que é igualzinho. Daniel, reproduz. Eu não acho que seja nada igual. Reproduz. Não é tipo... É uma coisa assim. Já tipo fizeste melhor. Agora estás rouco. Não bebi água. Foi verão de São Ainda Martinho. assim, se não tivessem dito o que é que ia acontecer, eu começava a ficar assustado a pensar que estávamos invadidos. Ok, seus sacanas. Eu em pós-produção vou meter aqui um som de TIE Fighter por cima e vocês vão fazer assim tipo... É mesmo igual. Nós nunca falamos nisso, pá, mas os efeitos sonoros que acontecem no espaço, mas a gente está-se a cagar para isso, são fabulosos, pá. Parte do efeito, do impacto que os filmes têm é os efeitos sonoros e a forma criativa que eles foram buscar sons para dar uma personalidade única a tudo, às naves, às
às armas. Apesar de no espaço não haver som. Sim, era o que eu estava a Mas dizer. agora, A gente caga Antes disso. dessa cena ainda da perseguição, uma das cenas do filme que se passa, penso que no Imperial Destroyer, Sim. que é Sim. quando o Darth Vader está a reunir com os caçadores de recompensas. Sim, são vários Bounty Hunters em que está lá o Boba Fett também. Está lá o Boba Sim, E Fett. o Boba Fett diz assim, as you meio wish. robótico é o IG-88, o Bossk, o Forlom, pronto. Isso tu sabes, não é? Os nomes wish. Os nomes destas personagens secundárias todas, isso tu sabes. Podes não ter visto as versões originais do filme, mas... Sim, mas as personagens foram ficando, sim. Diz-me uma coisa, tu fazes cosplay? Faço também. Tenho um Costumas fato te vestir Jedi. de quê? De Jedi? Sim. Mas algum Jedi específico? Não, é uma personagem, aquilo que nós chamamos de original É o character, ou Jedi seja, é um Maricunha. Jedi, nenhum dos filmes. É o Jedi Maricunha, pronto. Sim. Mas tem alguma caracterização especial ou és apenas tu e só? Pronto. Não, sou apenas eu e só. A única coisa que tenho customizado, por assim dizer, é o sabre de luz. Tem outra cor? Ou é só o Não, punho? não é um daqueles que se compra das personagens dos filmes, foi um design que eu pedi a uns rapazes que agora começaram há uns 2 ou 3 anos, ou se calhar menos, em Espanha, a fazer sabres de luz customizados. Tens que depois de mandar uma foto disso para a gente. Não é nenhum hula hoop para cortado colocarmos. daqueles tipo arco-íris, espero eu. Não. É bastante simples, por assim dizer. Ok. Por incrível que pareça, o Mark Hamill, quem interpreta o Luke Skywalker, depois de ver os filmes, não é, nós pensamos, epá, este gajo vai ter uma carreira do caraças, não é? Com aquele tempo de antena e o facto de ser uma personagem tão chave e central, É ele que segura este filme. sim, Mas mas, espera, contra-ataca está nos ombros vamos lá, dele. mas normalmente isto seria a catapulta ideal para uma grande carreira de um ator, não é? Mas tu, pois, sim. O- Mas o incrível- o Star Wars não teve bem essa capacidade no elenco dele, pois não? Achas o Harrison Ford? Só. O Harrison Ford só. O Harrison É Ford. grande exceção à É o regra, único. acho eu. O Harrison Ford teve uma carreira. É o único. Fez o Blade Runner, Indiana Jones, não é? Pronto, depois seguiu a vida agarrou, dele. e agarrou. Ah, Agora os o outros- Mark Hamill, os epá, outros- agora faz vozes para bonecos, pá. Então, Sim, ele e é fez a mau? voz do Joker, aliás. Sim. Muita gente considera uma das melhores caracterizações de Joker. Sim, é um E facto. fez uma Epá. outra coisa em alguns filmes e séries. Também apareceu eu na série do vi há Flash. dois- Sim, mas recentemente. se nós olharmos para trás, a carreira dele ficou arrumada. Olha. Ficou escondida. Pronto, desapareceu. Um dos criadores dos Power Rangers fez uma coisa que se chama The Guyver, adaptação para live action. E num dos Guyvers, não sei, já não me lembro se foi um ou dois, epá, isto é um guilty pleasure meu. Guyver? Que é isso? The Guyver, epá, é baseado numa animação japonesa. Sim. Não será MacGyver? Não, é Guyver, The Guyver. Num dos dois filmes, o gajo entra lá é um polícia ou um detetive, depois sofre uma transformação para um monstro, fica mais horrível que a mosca. A transformação da mosca, o primeiro, Sim. é uma coisa impressionante, mas lá está, é a decadência completa. Como é que tu, depois de veres aquele gajo a fazer de Luke Skywalker e depois veres a entrar num filme de série Z ao quadrado, Pois. é A própria Princesa Leia não fez magoa. assim. Não fez assim Ela mais entrou nada. em manutenção, entrou nos Blue Brothers 2000, no Blue Brothers só. O Mark esforço Hamill tu também tens que ir aparece, buscar- acho que num dos filmes do Jay Silent Bob and Jay... não me Sim, recordo Jay agora. Silent Bob, É sim. só Jay Silent Bob. Sim. Mas era um Então aparece cameo. também com um sabre de Sim. luz e tudo. Era Mas com- uma cena isso era um pouco mais, cameo. Ela entra estranha. naquele filme no When Harry Met Sally, com o Billy Crystal e a Meg Ryan. Isso faz disso uma carreira. Não, é não isso faz que tu uma queres carreira. chegar. Não faz uma carreira. Mas ela, apesar de fazer caminhos, andava sempre ali pela Série A. O Mark Hamill desapareceu completamente. Pois não sei, agora. Às vezes é uma maldição fazer uma... É verdade. é. Mas atenção, ele já chegou a recusar personagens. Olha, por exemplo, o Wing Commander, a versão cinematográfica do Wing Commander, ele recusou interpretar uma personagem e pagavam-lhe bem porque ele dizia que era muito similar ao Luke e Sim. que ele preservava a imagem que tinha do Luke. Ele não queria interpretar nenhum outro personagem que ferisse a imagem que existia do Luke E Skywalker. tu tens aquele Hayden Christensen da nova trilogia. Sim. Também
nunca faz assim mais nada. Não. Também desapareceu. Agora sim, mas ele Mesmo na altura fez o Jumper, fez o Acordado, fez assim umas coisas. o Awake O último filme dele acho que foi um com Nicolas Cage, acho eu. A verdade é Samurais, que qualquer coisa assim. tanto ele como o Mark Hamill foram personagens principais em filmes de grande orçamento, em fenómenos culturais de dimensões estratosféricas, e imediatamente a seguir deixas de os ver em Foi um filmes. plunge. Pois. Pá, fazer só uma nota. Quando nós vemos a tal revelação da paternidade do Luke, esta é só provavelmente, eu acho eu, uma das citações que as pessoas mais erram na história do cinema. Então, as pessoas dizem sempre Luke, I am your father. E ele diz o Darth Vader não diz Luke, diz No, I am your father. Exatamente. Pronto, mas há ali um parênteses que se abre e para fazer sentido quando citado fora do filme. Não é? Mário, foi um prazer falar contigo. Fechamos assim o segundo podcast relativo à saga Star Wars. Muito em breve vamos então publicar mais um relativo ao Regresso de Jedi e que vai assim... que é o meu favorito, imagine-se. O Regresso de Jedi é o meu favorito. És o único, Paulo. Pois é, mas quem é que queres? Ewoks, meus amigos. Pronto. Vamos ter como... Já veio aquela teoria que o Barney Stinson do How I Met Your Mother tinha sobre quem nasceu antes de uma certa data e quem nasceu depois. É possível gostar de Ewoks. Pois, sim. Ele explica. Será que a mesma lógica se aplica ao Jar Jar? Eu tinha 10 anos. Provavelmente, acho que a lógica é um pouco a mesma. É capaz. Eu tinha menos de 10 anos ou assim na altura em que os filmes saíram. Meus amigos, a força vai continuar connosco. Vai ser um prazer continuarmos aqui a desbravar mato numa galáxia longínqua. Adeus, Paulo. Adeus, Mário. Adeus, Daniel. Adeus. Até à próxima.